E agora uma mulher linda, poderosa, atriz hollywoodiana. Gente, Hedy Lamarr. Até a Casa de Sonhos surgir, eu nem sabia que ela existia. Eu nem sabia que uma mulher tinha sido responsável por uma tecnologia que está presente na vida de cada um de nós hoje. O Wi-Fi. Pode? E sabe como é que ela chegou a essa invenção? Com a ajuda de um amigo músico. Pois é, às vezes as soluções para os problemas do mundo estão em coisas muito simples que pode estar aí do seu ladinho e você apenas não percebeu ainda. Infelizmente, como mulher, ela não foi reconhecida na época. Hoje sim, ela é reconhecida como a mãe do Wi-Fi, mas na época ela não foi reconhecida por isso. Foi reconhecida pela sua beleza, pela sua carreira de atriz hollywoodiana, mas não recebeu um centavo pela sua invenção. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque não tem como mudar o passado, não é? A gente tem que olhar para frente e lembrar que os feitos dela fizeram do mundo um lugar mais leve, mais alegre, mais feliz. Porque a gente hoje se conecta com pessoas do mundo inteiro de uma maneira muito simples. Então, gratidão a você, Hedy Lamarr, por isso, viu? Mesmo que você não tenha sido reconhecida, eu honro você e reconheço você pelo trabalho que você realizou. Einstein, uau, olha só, eu até tenho um livro dele que eu não terminei de ler, essa figura icônica, né, que mudou a história da física e tem mudado até hoje, porque várias das suas descobertas só estão sendo confirmadas com a tecnologia que existe hoje. E ele era de família judia, nasceu na Alemanha. E interessante, ele começou a falar só aos 3 anos de idade, muito devagar. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que gostam de rotular, ele era um retardado. E olha aí no que deu. Uma das pessoas mais inteligentes do nosso planeta. E ele teve problemas na escola. Afinal de contas, ele era desinteressado, desajustado, para aqueles que o rotulam. O sonho dele era ser professor na universidade, ele não conseguiu de primeira. E aí ele foi trabalhar como servidor público no departamento de patentes. E sabia que foi nesse trabalho, do qual ele não gostava, que trabalhava pouco, foi que ele teve acesso aos vários inventos da época, teve acesso à tecnologia de ponta. E foi isso que o ajudou também a poder ter mais tempo. As invenções de Einstein, as descobertas dele, não foram feitas em laboratórios nas universidades. Não. Elas foram feitas enquanto ele ficava lá, parado, imaginando as soluções para os problemas que ele tinha se colocado. Interessante, né? Não é à toa que ele diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, por isso, a gente também se inspira em Einstein, que também tinha os seus problemas. Ele teve um filho esquizofrênico, que praticamente foi abandonado, que era o que se fazia naquela época, né? Tinha problemas de fidelidade, teve a primeira filha nascida antes do casamento. Não que isso seja errado nos dias de hoje, mas para aquela época era, né? O que eu quero dizer para você é que todas as pessoas que nos inspiram, lembrando, também têm as suas sombras, assim como cada um de nós temos as nossas. E o que nós precisamos fazer é olhar para elas, iluminá-las, né? Lembrando que elas também são luz e que elas também são amor, porque nós somos em essência luz e amor. E aí, o nosso querido brasileiro que inspirou tantas pessoas e morreu tão jovem, Ayrton Senna. O sonho dele para algumas pessoas pode parecer simples demais. Correr, dirigir numa pista, né, dando voltas, voltas, voltas e voltas e ser o mais rápido de todos. Para algumas pessoas isso nem tem tanta importância assim, mas convenhamos, ele inspirou muitas pessoas. Ele inspirou pessoas
a darem o melhor de si em qualquer lugar, em qualquer situação em que elas estivessem vivendo. Então, eu mesma fui muito inspirada por ele. E foi a história do Ayrton Senna é bem interessante, né? Porque o pai queria que ele parasse de correr para poder administrar as empresas que eles tinham em São Paulo, que eram mais ou menos 750 funcionários. E ele até tentou fazer isso para agradar o pai, mas ele começou a ficar muito triste, infeliz, né? E o pai percebeu então que esse não era o sonho dele e resolveu investir na carreira do filho, mas com uma condição, que ele devolvesse tudo que tinha sido investido quando ele começasse a ganhar dinheiro. E foi o que ele fez. Então pense que existem infinitas possibilidades também de realizar o seu sonho. E ele dizia que vencer é o melhor remédio para recuperar as suas forças. E sabe uma técnica que ele utilizava, que é muito eficiente, que você pode utilizar hoje? Ele costumava reprisar suas vitórias na mente, porque ele se fortalecia com isso. Então, lembre-se dos momentos felizes da sua vida, nos momentos em que você foi vitorioso, que você conquistou alguma coisa, e reprise isso na sua mente para se fortalecer. É para isso que nós estamos aqui, para sermos corajosos, seguirmos em frente e mudarmos o mundo, e não para sermos vítimas e ficarmos aqui acorrentados ao nosso medo de fracassar. O fracasso, ele vai existir, mas o que você tem que fazer é ressignificar o fracasso e imaginar que ele, na verdade, é apenas mais um degrau para a sua vitória. É mais um jeito de não fazer as coisas para alcançar o sucesso, tá? Outra pessoa que nos inspira ainda nos dias de hoje, uma jovem mulher que aos 15 anos de idade foi baleada na cabeça por defender publicamente o direito à educação para as meninas. Malala, ela nasceu em um país onde meninas eram escondidas. Elas não se tinha orgulho de ter uma filha mulher na família. Malala é paquistanesa e nasceu em 12 de julho de 1997. O papel que ela tinha a desempenhar na sociedade dela era simplesmente fazer comida e procriar. Mas ela não se contentou com isso. Ela foi defender o direito à educação. Sofreu e aos 17 anos ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. A mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. E mesmo tendo ganhado esse prêmio e tantos outros, na França, Estados Unidos, Índia, Espanha, Itália, Áustria, ela diz que sim, é grata a todos eles, mas porque eles a fazem se lembrar do quanto ainda falta fazer para atingir a meta de educação para todo menino e menina nesse planeta, né? Honramos você, Malala, também. Mandela, ele tem uma frase maravilhosa e uma frase que eu costumo repetir sempre. Tudo parece impossível até que seja feito. Ontem eu recebi no grupo do WhatsApp um vídeo do Cortella contando a história de que ele teve o privilégio de apertar a mão dele quando ele era secretário de Educação em São Paulo, quando o Mandela veio ao Brasil. E ele falou que quando apertou a mão dele, ele sentiu um tremor nas pernas, porque não é todo dia que você tem a oportunidade, o privilégio de apertar a mão de alguém tão iluminado como ele. E ele contou a história de que no jantar de posse de presidente da República da África do Sul, Mandela podia convidar qualquer pessoa para sentar ao seu lado. E ele trouxe duas pessoas que para ele tinham o direito de estar ao seu lado naquele momento tão importante. Os seus dois carcereiros. Pois é. E sabe o que ele disse quando perguntaram para ele por quê? Ele disse, eu quero que eles me vejam como o ser humano que eu sou. Então, gente, esse cara, ele passou praticamente metade da sua vida preso. E muitos desses anos foram numa solitária.
Vou deixar o vídeo do Cortella aqui embaixo também para vocês assistirem se tiver um tempinho a mais. E o Mandela ganhou também um Prêmio Nobel da Paz. Mas o seu feito mais importante foi a sua luta contra o apartheid na África, né? Nós sabemos que ainda hoje tem muita discriminação, mas lá isso era muito ostensivo. E caramba, no próprio continente africano, né? As pessoas saem de outros continentes, invadem o seu país e ainda impõem um regime separatista como esse, tão duro. Então a luta dele foi muito grande, e ele mereceu esse prêmio com certeza. E ele merece também a nossa honra, né? Nos inspira, porque sempre que você achar que algo é impossível, que algo é difícil, lembra-se da frase dele: tudo parece impossível até que seja feito, para que você possa se abrir para as infinitas possibilidades que o universo pode te oferecer para realizar o seu sonho, tá? Maria Telkes, 1900 a 1995. Caramba, tem alguma coisa no mundo que te deixa muito animado, né? O que é essa coisa? Lembre-se disso. Para Maria Telkes, o que deixava ela muito animada, sabe o que era? Simplesmente o sol, a energia do sol. Isso animava Maria Telkes. Ela nasceu em Budapeste, na Hungria, e é reconhecida hoje como a Rainha do Sol. E em 1948, ela desenvolveu a primeira casa que usava o sol como principal fonte de energia. E foi nos Estados Unidos, junto com o médico George Criley, que ela criou um dispositivo fotoelétrico capaz de gravar ondas cerebrais. Sim, hoje muitas mulheres estão sendo reconhecidas pelos trabalhos que desenvolveram. Com todos os problemas, com todo o patriarcado, com todas as imposições e limitações que impediam as mulheres de ser quem nasceram para ser, ainda assim, muitas se destacaram e ainda estão se destacando e vão se destacar cada vez mais. Graças a Deus. Eu fico muito feliz por isso. E eu tenho certeza que essas mulheres que seguiram o seu coração, que foram além, mesmo que na época houvessem imposições e limites e proibições, elas inspiram mais mulheres hoje a fazerem mais pelo mundo, porque todas nós somos muito capazes. Bill Gates, 1955, tá vivo até hoje, né, gente? Para alguns, ele é uma persona não grata, mas a gente tem que olhar as luzes, lembra-se? Então, veja, esse cara começou na garagem de casa. Ele abandonou os cursos de matemática e direito em Harvard e foi morar em Albuquerque, no Novo México, onde ficava a sede da MITES. E foi lá que ele fundou com Paul Allen a Microsoft Corporation. Eu honro esse cara. Eu não sei o que ele faz de errado, tá? Pode ser que ele faça muita coisa de errado ainda hoje, mas eu tô olhando para a luz dele. E a luz dele me ajudou a ter um computador em casa, a poder digitar e materializar e registrar as minhas ideias, a escrever um livro, a editar um livro para outras pessoas, a fazer muitas coisas que eram impossíveis naquela época. Eu me lembro quando eu tive meu primeiro computador, quando eu trabalhava num banco. E, gente, naquela época os computadores ainda eram horríveis. Você não tinha ainda a possibilidade de digitar um texto, né, e formatar e adequar e ajustar direitinho. Então, hoje, muito do que eu faço, eu tenho que reconhecer e agradecer esse cara. Não sei se para você faz algum sentido, mas se fizer, honre também e agradeça. Se não fizer, tá tudo bem também, tá? Marie Curie, linda, 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 mulher poderosa. Nós passamos nesse final de semana para você uma lista de filmes e o filme da Marie Curie tá lá para você conhecer a história de vida dela, ou pelo menos parte dela. Ela também foi ganhadora de prêmio Nobel, e não só de física, mas também de química, viu? E ela é quem descobriu a radioatividade que embasou
as terapias da radioterapia que nós utilizamos hoje. Então, as descobertas dela foram muito importantes. A Marie Curie também viveu no mundo em que o estudo não era para mulheres, tanto que, enquanto ela não se casou com um homem, ela não conseguiu um laboratório na universidade para trabalhar. Ela não podia imaginar, mas ela continuou estudando e buscando, estudando e buscando. Então, assim, às vezes você tem algumas ideias aí, tem alguma visão positiva de mundo guardada no seu coração, esperando para ser realizada, e ela pode, para você, parecer muito pequena, você não tem nem ideia do que isso pode ser no mundo um dia. Foi o que aconteceu com Marie Curie. Ela simplesmente seguiu o seu coração, a sua intuição, as perguntas que vinham, as indagações que pediam que ela buscasse resposta, e ela foi seguindo o seu coração para poder encontrar. Então, às vezes é importante que a gente saia do cabeção, do nosso racional e deixe que a intuição nos leve, tá? Ok. Então, existem muitas pessoas que nos inspiram. Não trouxe todas elas aqui. Quando você for a uma casa de sonhos, você vai ver várias imagens, inclusive as pessoas que fundaram a cidade onde você mora hoje. Então pense, né? A quem nós devemos o mundo que nós vivemos hoje? Tem uma frase do Oscar Wilde que ele diz: o progresso não é senão a realização das utopias. O mundo que nós vivemos hoje é a consequência de sonhos e utopias de pessoas que foram consideradas loucas no passado. Mas elas acreditaram e nós chegamos até aqui, com a água encanada, quente caindo do nosso chuveiro, com o gás chegando no nosso fogão. Eu não preciso de 2 pedras para poder acender o fogo, para poder cozinhar os alimentos. A luz elétrica ilumina cada cômodo da minha casa no momento que eu quiser, com um simples toque no interruptor. Então pense nessas descobertas todas que fazem do seu mundo um lugar mais leve. E aí eu tenho uma pergunta para você a partir de tudo isso que nós colocamos até agora. O que é ambição para você? Outra pergunta: você é uma pessoa ambiciosa? Essas pessoas que você viu agora e tantas outras que você pode ter aí na sua lista de pessoas inspiradoras, elas foram ambiciosas? Elas acreditaram que poderiam mudar o mundo? Responde para mim. É possível que muitas dessas pessoas nem pensaram, né, que iam mudar o mundo. Elas simplesmente, como nós falamos agora há pouco, seguiram o seu coração e foram investigar e buscar resposta para as perguntas que as incomodavam. Pode ser simples assim. Então, eu quero lembrar você 2 frases. A frase do Thomas Edison, que coloca que a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Quantas vezes você acha que o Thomas Edison tentou encontrar a solução para a luz elétrica que nós temos hoje? Não as de LED, né, que são invenções mais recentes. Quantas vezes você acha que ele tentou? Cara, foram quase 1000 vezes. E quantas vezes você tentou realizar o seu sonho? Responde aí para mim nos comentários. Quantas vezes você tentou e não deu certo e você simplesmente descartou aquele sonho? Pensa sobre isso. E aí, a outra frase do Henry Ford, que coloca: o fracasso é a oportunidade de se começar de novo inteligentemente. Falei agora há pouco. Quando não der certo a realização do seu sonho, isso é apenas aprendizado para você. Ok, você descobriu mais uma maneira de não fazer,
porque desse jeito você já sabe que não vai dar certo, pelo menos nesse mesmo contexto, a não ser que você mude alguma coisa, tá? Então, lembre-se que não é fracasso, é apenas oportunidade de se começar de novo inteligentemente, como dizia Henry Ford, tá? Ok, e agora então vamos pensar o seguinte: quem dessas pessoas mais inspira você? Ok, eu trouxe poucas pessoas aqui para não ocupar tanto o seu tempo, mas eu quero que você tire alguns minutinhos e faça uma lista. Faça uma lista das pessoas que mais te inspiram. E veja, essas pessoas não precisam ser os famosos que todos conhecem. Podem ser, sim, alguns desses famosos, porque eles mudaram a nossa vida, mas podem ser pessoas que estão mais próximas de você. Então, faça uma lista das 10 pessoas que mais inspiram você. E diga para cada uma delas por que essas pessoas te inspiram. E se você ainda não sabe, descubra qual é a história dessa pessoa. Ok, perfeito. Agora olhe essa lista de 10 pessoas e responda: qual delas mais inspira você? Evite escolher essa pessoa racionalmente, tá? Apenas fale o nome de cada uma delas e sinta no seu corpo qual delas traz uma emoção maior, qual delas faz seu corpo vibrar mais, para que você possa ir aprendendo aos pouquinhos a ouvir mais o que o seu corpo está dizendo e sair um pouco mais do mental, tá? Então, a partir dessas 10 pessoas, diga qual dessas pessoas mais inspira você. Legal, perfeito. Agora, qual é a história dessa pessoa? Se você ainda não sabe a história dela, vá procurar. Hoje, graças a Deus, a gente tem o Google aí, que se você colocar o nome da pessoa, biografia, já vai aparecer várias informações sobre ela. Se você encontrar um livro, compre o livro e leia. Então, descubra mais informações sobre essa pessoa. Por quê? Porque com certeza nessa história você vai encontrar pontos de conexão com a sua história, com o seu propósito ou com a sua visão de mundo, tá? E uma vez que você ler sobre essa pessoa, aí sim você vai indicar pelo menos 3 ou 4 pontos de conexão entre a história dessa pessoa e a sua história, ok? Perfeito. E aí, a pergunta mais importante para a realização do seu sonho. Quem do momento atual, que está vivo hoje, mais te inspira? De que modo essa pessoa pode te ajudar a realizar o seu maior sonho de vida? Lembre-se das infinitas possibilidades, tá? Não se deixe limitar. Faça a pergunta e deixe que as respostas venham e anote, sem passar pelo filtro do racional. Combinado? Ok. Tá, seguindo ainda. Quais eram os sonhos dessas pessoas que te inspiram? O que elas fizeram para realizar seus sonhos, cumprir esse propósito, realizar essa visão? Como é que elas minimizaram ou solucionaram o problema no mundo? Então, o que elas fizeram? O que elas tiveram que fazer? Sair de casa, mudar de trabalho, conquistar uma nova posição, fazer uma viagem? O que essas pessoas tiveram que fazer para realizar o seu sonho? Tá. E aí eu quero que você pense o seguinte: qual é o problema do mundo que mais te incomoda? Mas veja, aqui você vai apenas identificar o problema, mas o seu foco não vai ser no problema. O foco é na solução.
As pessoas que mudaram o mundo não ficaram focando no problema e reclamando, e não, elas simplesmente identificaram o problema e começaram a imaginar respostas para ele. Nada de mimimi, como diz a Sandra, né? Nada de reclamação, porque quando você reclama, você está clamando que se repita na sua vida o problema. Então, veja, qual é o problema do mundo que mais te incomoda? Então, identifique o problema. E aí, pare para pensar, de acordo com o que nós vimos lá na semana 5 e 6, que tratou do que eu faço de melhor. E se pergunte, as suas forças, talentos, podem ser utilizados de alguma forma para minimizar esse problema? Como? Fique na pergunta. Se for o caso, tire um tempinho para poder refletir sobre isso, tá? Ok. Das coisas que essas pessoas fizeram, atitudes, ações, quais as 3 que você pode modelar e realizar que te ajudam a acreditar, planejar e realizar o seu maior sonho de vida, que faz do mundo um lugar melhor? Ou seja, mais leve, mais alegre, mais feliz. Reflita sobre isso e responda as questões. E aí, você vai pegar o nosso roteiro, meu sonho, meu projeto de vida, lá na página 24 e vai responder a essas questões. Combinado? Ok. E a partir de agora, eu vou deixar aqui alguns slides sobre algumas pessoas que estão realizando seus sonhos e estão fazendo do mundo um lugar melhor nesse momento. Então dá uma olhada, se te interessar, coloca no Google para você ver essas pessoas aqui que estão, por exemplo, indo morar nas ruas para poder ajudar pessoas na luta contra a dependência química, né? O Valdeci Ferreira, que tem ajudado na ressocialização de detentos por meio da gestão das penitenciárias pelos próprios presos. Uma policial militar, aliás, o Drenildo, um policial militar que luta para que as crianças não entrem no mundo do crime. O Fábio, que após ser assaltado por crianças, fundou o GIS, que é o Grupo de Inovação Social. A Denise Robles, de São Paulo, terapeuta floral, que resgata crianças e as acompanha até o mercado de trabalho. O Eugênio Scanavino, no Pará, que é médico e construiu um barco-hospital e leva alegria aos ribeirinhos da Amazônia. Então, gente, inspiração, exemplos não nos faltam para que a gente possa se empoderar, se encorajar para realizar o sonho. Então, apenas pausa aí a sua rotina, o seu dia a dia e vá buscar exemplos de pessoas que vêm realizando sonhos, sim, e ajudando na construção de um mundo melhor, para você se lembrar que você também tem talentos, habilidades e competências que podem ser colocados à disposição do mundo para também ser contribuição, tá? Então, deixamos aí 2 slides para que você possa avançar nessa semana e refletir sobre isso, tá? E a gente sugere ainda que você fique durante a semana na pergunta, para a gente trabalhar esse tema na próxima semana. Universo, o que eu, com minhas forças, talentos, valores, habilidades, história de vida, posso realizar para ser contribuição para a construção de um mundo mais leve, alegre e feliz? E aí? Fica na pergunta. Eu tenho certeza que você vai receber respostas durante essa semana. O nosso Pai é muito paciente e todos nós estamos aqui para ser contribuição uns com os outros. E é por isso que a gente nasce já com talentos e nasce com esses sonhos aqui guardadinhos no coração, tá bom? Um grande beijo, espero que você tenha gostado desse conteúdo tão inspirador. E a gente se vê por aí, de preferência, numa casa de sonhos. Tchau!